de Deus, vou falar de morte e sentido de vida, não exatamente nessa ordem, ou talvez até seja. Isso não importa muito, porque está tudo junto e misturado, né? Os temas, os conceitos, eles se intercruzam o tempo todo. Eu vou falar de Deus primeiro com muita humildade, porque é uma inteligência limitada, muito limitada, falando de algo ilimitado, enorme. Então, Deus faz parte de uma experiência, né? Deus a gente aprende. Então, só o fato de eu tentar explicar Deus para vocês, eu já perdi Deus. Eu não sei se está fazendo sentido. Mas quando a gente tenta explicar o Criador, explicar a força cósmica, explicar as leis divinas e tudo que faz parte de Deus, a gente perde o divino. Porque Deus é um sentimento. Deus é uma convivência. Deus é fé. Então, eu vou limitá-lo nessa noite. Peço perdão a vocês, mas com muita humildade vou tentar passar o que eu sei. Eu não sei exatamente. Conheço algumas pessoas que estão aqui, mas enfim. Não sei o que vocês pensam, o que vocês acham de Deus, sequer se vocês creem na existência de um Criador, de uma força maior. Isso realmente não importa tanto. Tá? Realmente não importa tanto. Nós podemos chamá-lo de Deus, podemos chamá-lo de força cósmica ou podemos chamá-lo de energia que está dentro de cada um, isso tanto faz. O que eu quero realmente passar para vocês talvez seja um novo sentido para algo que é amplamente discutido no mundo inteiro. Eu costumo trazer essa imagem nas minhas palestras, mais para falar sobre conceito até do que sobre ela. Talvez para deixar claro o que eu estou querendo passar. Vocês estão enxergando o que nessa imagem? Um pato? Pato? Quem dá mais? Pato? Pato. Coelho? Coelho. Também tem coelho, gente? Tem pato e tem coelho aí. É isso. Tudo bem. Ok? Eles estão juntos pelo fato de serem animais, mas eles não pertencem à mesma espécie, né? São animais diferentes, até na reprodução, na forma de existir. Mas vejam só, o cérebro de vocês tentou identificar um animal primeiro. Não deu para bater o olho e identificar os dois animais ao mesmo tempo. É muito difícil fazer isso. Por quê? Nós temos como recurso, e é importante esse recurso, cerebral, né? Nós emprestamos sentido às coisas com muita rapidez. É preciso emprestar sentido às coisas com rapidez. E aí o que acontece? Isso é bom e é ruim. Porque chega um momento em que as coisas muito complexas a gente analisa de forma muito rasa. A gente só vê um aspecto ou outro de coisas que são muito complexas. E é aí que fica aquela coisa meio maniqueísta que nós temos, né? Fulano de tal ou é bom ou é mal. Né? Se tem tal pessoa ou tal situação, aquilo é bom ou é mal. E aí a gente não consegue enxergar luz e sombra nas coisas e nas pessoas. Porque tudo é dualidade ainda no planeta Terra. Luz e sombra. Então eu posso enxergar, aí eu tenho que chegar e prestar um pouco mais de atenção para eu perceber que uma mesma pessoa ou uma mesma situação vivida tem vários lados. Na dor, eu vou encontrar a riqueza, por exemplo. E às vezes, na riqueza mais adiante, eu vou encontrar um problema. Porque tudo na vida é assim. Tá? Tem sombra e luz, e é para o nosso crescimento. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Professor Hermógenes do Yoga, vocês conhecem? Muito querido, já fez a passagem, ele dizia: quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo. E é assim que acontece. Nós falamos para as pessoas que Jesus disse, vós sois deuses. E quando nós lemos do Evangelho, né, faça brilhar a vossa luz, o que nós estamos entendendo com essas palavras, com essas frases? Que vocês são luz, que vocês são deuses, que eu sou também. Vocês conseguem perceber essa luz, esse Deus dentro de vocês? É fácil, é simples acessar isso? Não. Mas dentro de nós, dizia o Hermógenes, e aqui é na filosofia védica, que ele é do hinduísmo,
né? Não é no Espiritismo, mas Hermógenes fala a mesma coisa que Jesus falava. Dentro de nós, existe um laranjal inteiro no caso, não, dentro de nós existe múltiplas potencialidades, dentro de nós existe todas as luzes possíveis, porém nós não acessamos ainda. Por que nós não acessamos ainda? Nós temos uma montanha de ego, já ouviram falar de ego? Uma montanha de ego e um baldinho de sabedoria. Mais ou menos nessa proporção. E o ego, ele fica o tempo todo se defendendo, atacando, ele fica o tempo todo tentando se ligar às outras pessoas de maneira positiva para sobreviver no mundo, para ser amado. Porque, prioritariamente, nós desejamos ser amados. Nós queremos vinculação. Desde bebezinhos. O que é mais importante quando nós nascemos é nos sentirmos amparados, nos sentirmos amados, nos sentirmos valorizados. Entramos para a escola e nós queremos ser valorizados, queremos ser amados, queremos ser respeitados. Vamos crescendo, nos juntamos, formamos famílias, né? Segundo núcleo familiar, e nós queremos o quê? Ser amados. E com medo de privação do amor, nós nos defendemos. E aí isso tem nome, é ego. Parece muito complicado? Um pouquinho? Um pouquinho? É um pouco complicado? Na verdade, nós criamos máscaras, nós criamos defesas. E aí nós nos perdemos do sagrado que existe dentro de nós, porque ficamos o tempo todo preocupados em sermos admirados, em pertencer, em sermos queridos, em sermos respeitados. E quando a gente não consegue isso pelas vias do amor, a gente dá ordem, a gente briga, a gente é agressivo, a gente taca a pedra. Tá? Porque o objetivo principal, inclusive de muitos violentos, é ser respeitado, ser amado, e como não consegue por outro caminho, e só aprendeu pelo caminho da violência, acaba entrando no recurso da violência. E o que é Deus? Depois eu volto para esse tema de Deus em mim, né? O sagrado em mim. Eu coloquei Deus, vida e morte, porque eu vou falar das três coisas. No Livro dos Espíritos, questão 1, a pergunta que Kardec faz é: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque quem, a gente pode dizer, é uma identidade X que mora não sei aonde e faz não sei o quê. Não, o que é Deus é porque é muito maior, né, do que algo que está fora. Então, qual é a natureza divina? Esse era o objetivo da pergunta de Kardec. E os espíritos sucintamente respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Só aí, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós temos então todos os atributos divinos por dedução. Porque se ele é inteligência suprema, dá para imaginar alguma imperfeição? Se tiver alguma imperfeição, já não é Deus, certo? Por dedução. Então, para ser perfeito, ele tem que ser o quê? Soberanamente justo e bom. Para ser perfeito, ele tem que estar em tudo, porque tudo existe sob uma lei. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é imaterial, ele é eterno. Agora imaginem vocês pensarem em Deus eterno. É fácil pensar na eternidade? Qual é a origem de Deus? Não tem origem. Porque ele é eterno, ele sempre existiu. Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque num determinado momento a gente não existia. E aí fomos criados e nos tornamos imortais, porque realmente a alma não morre. Só o corpo que morre. Mas Deus é eterno. Então, para depreender isso através da nossa inteligência é realmente muito difícil. Então, Deus cria. Mas ele só cria? Não. Ele mantém. Ele sustenta, ele orienta e ele transforma. No hinduísmo, Deus também é um só. Tem milhares de nomes para deuses lá no na Índia. Muito bem. Mas Deus é um só, é Krishna. Dependendo do que ele está fazendo, ele vai recebendo nomes diferentes. Quando ele está criando, ele é Brahma. Quando ele está mantendo, ele é Vishnu. Quando ele está transformando, ele é Shiva. Quando ele está tirando obstáculo, ele é Ganesha, aquele que tem parece um elefante, tá? Essa é a diferença. Depende do que está acontecendo, que seja a obra de Deus, ele vai receber um nome diferente. Se é um aspecto ligado ao feminino, ele vai levar outros nomes. Sarasvati, Durga e por aí vai. Para nós, no Ocidente, Deus recebe o nome de Deus. Pode ser Yahvé, mas enfim, Alá, mas é um
Deus, ok? Ele não vai receber nomes diferentes de acordo com o que ele está fazendo. Porém, ele está em tudo. Está na criação, na manutenção, na transformação, na sustentação e na orientação. E se Deus é a inteligência suprema, ele nos conduz ao quê? Tem o sentido da gente existir? Qual é o sentido? Se é inteligência suprema, o sentido é evolução. Não poderia ser estacionar. Eu que sou muito limitada, detesto ficar estacionada. Eu quero evoluir, eu quero aprender, eu quero me relacionar e quero me desenvolver. Eu imagino que vocês também, ok? Imaginem só a força do Criador, a força de Deus, o que é essa impulsão para a gente seguir nesse caminho. E aí eu faço uma brincadeira. Vocês usam Waze? Alguém aqui não conhece o Waze? O Waze é um GPS famosíssimo, né? E aí aquela mulherzinha legal, o que ela fala? Não sei se a voz do Waze de vocês está da mulher, se é do menino, geralmente é a moça, que eu não lembro o nome dela. Aí ela fala, em 300 metros, vire à direita. E aí, se você estiver distraído, o que vai acontecer? Você vai reto, né? Isso não virar à esquerda, mas não vai? E o que acontece se você for reto? Recalcula. Pois é. A força divina é como se fosse, desculpa, com todas as proporções respeitadas, é como se fosse um Waze. Então, qual é o nosso destino? Evolução. Eu não sei qual que é a programação reencarnatória de cada um de vocês. Quiçá eu sei da minha. Malemar, porque eu tô aqui fazendo palestra e eu percebo que eu gosto de falar, então eu falo as coisas que eu tô aprendendo. Então eu acho que tem a ver com o meu sentido de vida eu estar aqui falando com vocês. Tá? Então deve fazer parte da minha programação reencarnatória. Agora o que eu tenho certeza, o meu marido faz parte da minha programação reencarnatória, os filhos que eu tive, as vivências mais significativas fazem parte daquilo que eu programei antes de reencarnar. Ok? E aí o que é? O que a gente coloca lá de endereço do meu Waze, pelo menos? O meu Waze é atingir X endereço. O que é esse endereço? Os meus objetivos. Quais são os meus objetivos? São vários, mas tudo bem. Tá lá. E aí, né? Quando eu me ligo ao meu protetor espiritual, ao meu orientador, quando eu estudo, quando eu me esforço, quando eu tô atenta, eu escuto o Waze. Eu percebo que é preciso fazer tal coisa, ir por tal caminho ou não. E aí eu estou atenta, se tem um radar, estou atenta. E não vou passar na velocidade acima do possível ali, né, do permitido. Não vou tomar multa, enfim. Aí eu chego no menor tempo possível, com a maior segurança possível, com a menor dor possível, gastando menos combustível, eu chego no meu objetivo. Reencarnação é isso. Tá? Então, no menor tempo possível, trabalhar mais rapidamente os nossos aspectos de personalidade que são sombrios. Mas não é brigando com o aspecto sombrio. E aí é que é uma confusão que eu vejo, não só no meio espírita, vejo também muito fora do meio espírita. Não é brigando com a nossa sombra interna. Não é ficando bravo com a própria imperfeição. Essas pessoas falam para mim com uma raiva de si mesmas e isso me deixa preocupada. Porque quando eu sinto raiva de mim mesma, eu me caso com a imperfeição. Porque o ódio escraviza. E aí eu repito o padrão, e eu repito o padrão, e eu repito o padrão. Porque eu tenho raiva, ou eu escondo, ou eu anulo, eu não tomo contato com a sombra de jeito nenhum, negando essa sombra, porque é tanta raiva da sombra, tanta raiva da imperfeição, é tanta raiva do defeito, que eu não quero ter o mínimo contato com ele. E o que eu faço? Eu recalco. Eu jogo nos porões do meu inconsciente, e se alguém falar, mentira. Nunca fiz isso. Não sou eu. Tá? Nem no banheiro com a porta trancada eu vou assumir que eu faço ou que eu tenho tal pensamento, ou tal tendência, ou tal impulso. Qual é o problema? O problema é que eu não sigo essa força cósmica que quer me ajudar para a evolução. Eu não sigo, né, o caminho que eu tenho que seguir. Como é que a gente muda? Como é que meninas? Como é que a gente limpa uma gaveta se a gente não abrir a gaveta e olhar o que tem dentro? Não é? Meninos também. Como é que a gente organiza
uma gaveta de roupa se a gente não abrir essa gaveta. Então não tem como. De duas uma, abrir, ficar com maior raiva da gaveta e meter o pé nela e fechar de novo não vai resolver. Né? Tomei contato, mas não quero resolver isso, então fica lá, vai continuar. Ou, sim, vamos organizar uma peça por vez, com muita paciência, com muita tranquilidade, no tempo possível. Nós vamos nos organizando internamente. E aí vamos atingindo os nossos objetivos. E dentro dessa aventura na Terra, vocês já perceberam, a gente toma um corpo, nascemos sem nada, sem roupa, sem nada. Aí a gente empresta um corpo, lá desde o momento da concepção, né, o espírito se liga a esse corpo, e aí a gente usa esse corpo, a manutenção divina continua, nós usamos o corpo, e num determinado momento entregamos o vasilhame, não é? Do mesmo jeito, sem levar bulhufas de pitibiriba, nada, vai ficar. E o que é interessante é que a gente se prepara muito bem para vir ao mundo, para receber uma criança, uma delícia receber um bebê, não é? Manter a vida do filho, ou manter a nossa vida é muito interessante, é uma luta, e na hora de devolver, como é que é? É muito difícil. É muito difícil. E aqui começo a falar de muita dor. Porque para evoluir é preciso devolver o vasilhame, é preciso sair da Terra, é preciso ir embora. Porque aqui as experiências já ficaram limitadas para aquela minha programação reencarnatória, enfim, para aquele meu planejamento, e eu preciso tomar um novo rumo. Agora, se Deus é tudo isso, perfeito, aonde Ele está? Como que funciona esse Waze? Né? A fé de vocês é robusta? Porque vocês já estudaram isso sobre Deus, possivelmente. E como é que é quando a dor chega e espanta a gente? E dá aquele medo total. Como é que fica isso? Isso está dentro? Isso é uma força enorme dentro da gente ou não? Ou está mais aqui? Será que está aqui e aqui? Tem um insight? Faz sentido na mente e no coração? Se não fizer, quando a dor vier, fica muito difícil sustentar, porque as coisas ficam sem sentido. Fica muito difícil emprestar um sentido para as coisas se eu não pensar que existe isso aqui. Tudo bem aos nihilistas, eu respeito o pensamento ateísta, nihilista, de que nada tem sentido, de que a vida humana não tem sentido algum, que não existe Deus, que Deus é uma ilusão humana, eu respeito. Porém, fica muito mais difícil viver. Eu prefiro aqui. Tem mais a ver com a razão e com o coração, e inclusive com a minha inteligência emocional. Vocês sabem quem foi que propôs o niilismo? Um filósofo chamado Nietzsche. Já ouviram falar do Nietzsche? Uhum. Vocês sabem como morreu Nietzsche? Não? Num sanatório. Uma camisa de força. Uma alma, uma inteligência incrível. Incrível. Porém, teve grandes problemas existenciais porque tira toda a esperança do ser humano o pensamento niilista. O pensamento de que é nada, não tem nada depois. E a gente não vai partir disso, né? Com certeza. Onde é que está Deus então, gente? Há um tempinho atrás a gente podia imaginar que ele estava num lugar lá longe. Para nós está claro que está aqui? Está entre a gente? Está dentro e está fora de cada um? Está em todos os universos? Ele está na vida, na manutenção e na morte? Tudo é Deus. E a gente fala, mas por que Deus? Por que Deus comigo? E Deus está também nos motivos para esse porquê. Em tudo existe Deus, Ele não está fora. Ele está em todo o lugar. E como Ele atua na nossa vida? Vocês percebem Deus na vida de vocês, de alguma maneira, essa força? Uhum. Ele atua nas coincidências, que nós vamos chamar de sincronicidades. É o campo, o grande campo de amor que nos impulsiona, que impulsiona as aves para a migração. Naquilo eu vejo Deus. É a grande força que faz com que a lagarta se transforme na borboleta. É a força que me uniu ao meu marido, é a força que trouxe meus filhos, é a força que uniu vocês. É a mesma força das sincronicidades, tá? Coincidência não tem.
É esta força que nos trouxe aqui nessa noite, por exemplo. Aí a gente fala, ah, não, tudo eu decidi. Claro que tem o livre-arbítrio, sem sombra de dúvida que tem. Porém, o impulso que vem e mostra essa sincronicidade, nós chamamos também de Deus. Podemos chamar também de Deus. Tá fazendo sentido? Ninguém dormiu? Tô de olho. Põe chiclete, gente. Masca chiclete que passa o sono. É legal. E aí no livro dos Espíritos tem uma resposta legal. A razão nos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo. E por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conhecer. Então, gente, de duas, uma. Ou Deus está em tudo, é perfeito e nada está errado, nada está fora do lugar e não existe coincidência, nem existe injustiça, ou não tem Deus. Ou então a gente tira Deus da nossa conversa aqui agora. Tá? É possível da gente matar Deus? É. Mas ou é Deus e tudo está como deveria estar, do jeitinho que deveria estar, ninguém caiu em planeta errado, viu? Eu vejo as pessoas falando, se o ET passar, eu falo, coitado, acho que o ET vai levar para onde? Vai devolver a gente no Japão, no mesmo planeta. Né? Porque o nosso peso emocional, psíquico é para esse planeta, não é para Júpiter ainda, não é. Não é, senão a gente teria reencarnado lá. Então eu vejo muitos humanos falando de outros humanos. A corrupção, e aí, puxa, isso me impressiona bastante. Sim, a corrupção, eu também falo, puxa, corrupção, que legal, né? Não é legal a corrupção. Tá. E a corrupção que está em mim, muitas vezes? A corrupção que está em tudo. Né? Os pequenos, a corrupção até na hora da multa, né? De passar no semáforo, como é que é isso? Então, a sombra não está só lá no corrupto, a sombra está em todo mundo, porque todos nós temos sombra. Alguns conseguem controlar melhor a sua sombra e outros não, porque uns receberam mais inputs e mais educação e outros não. Alguns receberam mais estímulos de controle e outros não. Alguns têm condições de vida melhores e outros não. Então a gente tem que segurar um pouquinho o nosso julgamento com relação ao mal no mundo, porque o mal está em todos também. E antes do mal vem outra mãe. A grande mãe do mal é a ignorância. Quando o bom souber o quanto é bom ser bom, ele vai ser bom nem que seja para se aproveitar. Né? É que o mal não sabe quanto é bom ser bom, desculpa. Porque quando o mal souber como é bom ser bom, ele vai ser bom nem que seja para se aproveitar. É que por ignorância nós falhamos. A nossa sombra é só ignorância, nada mais que isso, porque ninguém foi criado para ser do mal. Senão, não tem Deus. Faz sentido? E aí a gente escuta as pessoas falando, mas faça a sua parte. Gente, sermão da montanha. Jesus fala lá num determinado momento, faz o que é certo, o que é da lei, e tudo mais vos será acrescentado. Está lá no sermão da montanha. Então, faz a sua parte e Deus te ajudará. E aí a pergunta que vem, qual é a nossa parte? O que a gente tem que fazer, afinal? Eu tenho que ser igual o Gandhi? Não vai rolar, não consigo. Vou terminar a palestra e virei Madre Teresa de Calcutá. Também não. Eu vou continuar sendo a Cláudia. E muita coisa que eu tô falando pra mim, saibam. Tá, qual é a minha parte? Qual é a minha parte? A gente chama de zona proximal de aprendizagem, gente. Eu já sei algumas coisas. É como se... Vamos fazer uma comparação rápida aqui, para ficar didático isso. É como se eu estivesse ali na porta. Eu quero ir para o Himalaia, tá? Eu quero subir lá as montanhas, tá? Virar uma monja. Eu não sei ainda ir para o Himalaia. Eu não sei, mas eu sei que para ir para algum lugar eu tenho que chegar na porta, tá? Eu já sei chegar na porta. Então aí eu viro para trás, eu falo, gente, aqui é a porta. É só isso que eu sei. Eu sei muito pouco. Então dentro do pouco que eu sei, eu preciso produzir de acordo com o que eu já aprendi. Porque senão a minha responsabilidade é gigante nessa questão daqui até a porta. É claro que Deus não vai me cobrar que eu já estivesse no Himalaia, porque eu não tenho perna nem condição e haja Waze para chegar lá. Eu não dou conta ainda, eu não tenho tantos conhecimentos para ser um ser de luz. Eu não consigo. Muitos de vocês com certeza sabem ir além da porta e vão me ajudar se a gente tiver uma conversa. Fala, Cláudia, não é por aqui, ó.
é por lá, vamos junto por aqui, vão me ensinar. E nós aqui na Terra vamos trocando. Então, qual é a nossa parte? Aonde vocês estão? Qual que é a zona proximal de aprendizagem de vocês? O que vocês já sabem? O que vocês já aprenderam? Ah, Cláudia, mas eu já aprendi o Evangelho, tem que ser Jesus? Não. Mas o que vocês aprenderam não é só de razão, é de emoção, é de coração, é de tendência. O que já dá para conter? Que impulso que eu já consigo conter? Eu já consigo não matar alguém. Eu já consigo não matar um bicho. Eu já consigo não matar um animal. Então eu seguro. Eu consigo segurar. Talvez na outra vida eu não desse conta disso. Esses impulsos destrutivos, já consigo? Isso é minha parte. E aí, quando eu faço a minha parte, de que forma Deus me ajuda? Também foi Jesus que falou, faz a sua parte e tudo mais vos será acrescentado. Então, aonde fica a ansiedade nessa história? Quem sofre de ansiedade? Por que a gente sofre de ansiedade, gente? Por quê? É pouca fé. Né? Eu acho que não vai ter sustento, vai faltar. Eu tenho que estar no controle o tempo todo. Sim, você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu melhor. Mais que isso, corre por conta da lei divina. Nós não estamos no controle de tudo. Não dá para controlar tudo. E quem quer controlar tudo consegue o quê? Descontrole, ansiedade. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. As aves do céu não semeiam, não colhem, não guardem celeiros, mas não falta alimento para elas. Os lírios não tecem, não fiam, mas são maravilhosos, mais do que a roupa do próprio Salomão. A alegoria aqui, o símbolo é, né, Deus está no sustento. Está claro isso? Para Deus me sustentar, o que eu realizo? Primeiro, gente, como é que é aceitar aquilo que não dá para ser controlado? É importantíssimo trabalharmos a aceitação. E com muito respeito eu falo isso para vocês também, porque eu sei o quanto é difícil aceitar, por exemplo, a morte de alguém, a morte de um ente querido. É muito difícil aceitar uma derrocada financeira, é muito difícil aceitar a doença, a dor. Né? E isso é um exercício enorme de fé, de desprendimento, de desapego. Quando nós conseguimos, nós nos aliviamos. Porque nós paramos de fazer birra diante da lei universal. Descobrir os talentos e usar no mundo, eu sempre repito porque é muito importante. Qual é o talento? Que talento que vocês têm? O que vocês gostam de fazer? Onde flui com facilidade? Ele tocou violão, uma delícia, quer dizer, tem o talento, gosta de música e faz o que gosta. Elas cantaram, eles cantaram, que bom. E vocês? Qual é o talento? Como é que vocês usam o talento no mundo? O dinheiro é um meio ou é um fim? No uso dos talentos. Então, quando é que diminui a minha ansiedade? Quando eu estou usando os meus talentos diante das necessidades do mundo. Eu entendo que o que eu estou falando hoje aqui me faz muito bem. Eu entendo então que é uma necessidade, talvez de vocês, de quem é desencarnado que está ocupando essas cadeiras aí, que está cheio. Espero que vocês não têm evidência? Não? Está cheio. Tem gente em pé lá no fundo. Palestrante. Mas aqui vocês não têm medo de espírito, né? A gente pode falar assim. Tudo bem? Mas vamos pensar juntos. Né? Se eu estou usando os meus talentos pelo bem do mundo, se eu aceito os reveses que a vida me impõe, entendendo que nisso há um corretivo, há um ensinamento, há um caminho, talvez para eu aprender a trabalhar o meu próprio ego, diminuindo o meu ego e aumentando a luz que o professor Hermógenes falou que nós carregamos, né, trazendo essa luz para o mundo, eu já fico em paz. Então, como é que eu aciono a paz no meu coração? Tem que fazer essas coisas, senão fica muito difícil. E aí, esses talentos eu coopero comigo e com o outro. Outro ponto, descubram as feridas e curem as feridas. Não está escrito, mas eu lembrei, tá? Curem as feridas. Porque senão, se tem uma ferida lá do passado, um não perdão, uma mágoa, uma dificuldade, na hora de ir para o mundo e fazer as coisas, a ferida pula na frente. E ela atrapalha demais. Com traumas, com crenças limitantes, com dificuldade de relação, com tudo mais. Então, paz é
Descobrir ferida e curar, descobrir o talento e usar, e aceitar o que não se pode mudar. Rimou, né? Com rima. E esse ditado catalão, que eu tenho na minha geladeira, não há mal que por bem não venha. Uau! Por pior tenha sido a experiência, tem um fim útil, porque senão matamos Deus, de novo. Senão eu tiro Deus. Eu gastei 3 slides para falar de Deus, né? Tudo bem, vocês concordaram com aquele Deus? Ele existe? Então não há mal que por bem não venha. E é difícil engolir essa frase. É muito difícil engolir essa frase. Mas quando a gente entende a frase, ela entra no coração, a fé, gente, fé raciocinada, né? Fé de Kardec. Não é qualquer fé, né? Não é de um Deus lá distante que está legislando, né, com uma varinha, né, de bravo. Não é nada disso. É uma coisa muito mais sistêmica, cosmológica, enfim. Para vocês, morte é porta ou parede? Porta. Tá mais fácil lidar com a morte porque você acha que é porta? Tá mais fácil? Ainda assim, é bem difícil. Quando acontece com um ser muito querido. Então, gente, aqui dica de psicóloga que lida com luto. Muito respeito quando nós estamos lidando com pessoas que ficaram, que perderam seus entes queridos, no sentido de não relativizar a dor, de não diminuir a dor do outro. Mas como assim? Você é espírita? Tá nessa ainda? Tá chorando? Como assim? Como assim o quê, gente? Luto é companhia. Luto é dor que vai e vem, por mais que ele tenha sido elaborado. A lembrança do ente querido vem da vontade de chorar, mas isso não é desespero, isso não é raiva, isso é saudade, isso é dor. O coração fica trincado, a alma fica murchinha, murchinha no período de luto, e o luto dos pais às vezes dura uma vida inteira. E nós vamos respeitar, e nós vamos reverenciar, e nós vamos nos curvar a essa dor. Então, quando eu falo de morte, eu não quero aqui diminuir a seriedade, a gravidade e a dor que isso causa. Porque é incrível, tem um paradoxo, né? Nós nascemos com o impulso do amor, não é? Você vê um bebê, pega no colo, não tem aquele impulso do amor? É um amor maluco, gente, é um amor muito forte, não é? Quando a gente pega um filho no braço, vocês sabem do que eu estou falando. Pois bem, aí a vida nos impulsiona a amar muito essa criança e de repente um filho vai antes da gente. Não é um paradoxo? Como assim? A vida me ensinou a amar e agora a vida tira. Então de duas uma, né, gente? É um trabalho imenso do ego trabalhar o desapego, a fé, a força, a resiliência para continuar vivo. Porque não é só vivo respirando, é vivo vivendo, atuando no mundo, sendo funcional no mundo, funcionando, trabalhando, se relacionando, apesar da dor. Então, quando acontece de ceifar, né, a vida de alguém na nossa casa, a gente também pode ir para a inconformação, para a depressão, para a ansiedade e para o suicídio. Então, daí é muito importante a rede familiar, a rede de afetos. É muito importante que na casa espírita a gente acolha, dê colo, dê amparo, né? Porque, por vezes, essa dor vai se arrastar. Às vezes o luto é normal, 2 anos, a pessoa já está funcional, está mais tranquila, está atuante no mundo, e às vezes não, a gente tem o luto antecipatório também. Meu pai teve Alzheimer, eu vivi com ele 15 anos de luto. Ele foi perdendo a personalidade aos poucos, e eu fui perdendo o meu pai aos poucos. E chegou um momento que eu já não reconhecia mais aquele homem forte que me pegava, né, me punha no ombro e cuidava de mim. E aí o Alzheimer foi um luto muito arrastado para mim, porque antes dele morrer ele já tinha morrido. A personalidade, a funcionalidade do meu pai já tinha ido. É muito doído. Em compensação, quando a gente tem toda essa, né, esse arrastar, o luto fica elaborado mais rapidamente depois da passagem da pessoa. Luto interditado. Um aborto é um luto interditado. Um aborto provocado, por exemplo. Né? Você não vai ver a mãe falando, às vezes nem na própria casa, que ela tirou um filho. E isso pode causar um luto complicado, o luto crônico, que é o último que está aqui. Porque não tem rede de apoio. Morreu o amante, por exemplo, né?
A pessoa não pode contar, às vezes, para ninguém, porque ele era casado, mas não quer dizer que não está doendo demais nessa pessoa, que não está muito difícil. E a gente tem que cuidar um pouquinho desse nosso lado moral, deixar ele um pouquinho de lado agora, porque nós não sabemos as motivações de cada decisão. Então, o luto complicado precisa ser cuidado. O negado, que a pessoa não toma contato com a dor, atrasado, porque você só vai se dar conta da morte depois de um tempo, você finge que não aconteceu nada. E o crônico, depois de 4 anos, aí precisa de tratamento. Aí sim nós vamos falar realmente num tratamento, às vezes até medicamentoso. Mas o que é morte? Morte é uma mudança de estado que causa todo esse estrago. Né? Ou às vezes não, ou às vezes o luto fica normal, depois de um tempo a gente retoma a vida. Mas é só uma mudança de estado. Para onde que vocês vão quando vocês desencarnarem? Vocês já sabem? Não? Umbral? Você sabe o que deixa a gente num lugar mais elevado ou menos elevado depois que sai do corpo? Não. É o peso. Quem é gordo perispiritualmente aí? Perispiritualmente, gente, por favor. Não adianta nada você ter 48 quilos, tá? E ter uma personalidade ultra difícil, né? E não tá nem aí para nada disso que nós estamos tomando contato, né? Se raiva, mágoa, né? Se ofende, esse perispírito vai ficando denso, o corpo espiritual vai se densificando, a gente vai engordando o perispírito. E aí quando sai do corpo, o que a gente enxerga? A dimensão mais densa, muito mais densa. Aí é umbral, ou outras regiões. Mas, como todos nós aqui somos magérrimos, perispiritualmente falando, né? A gente vai subir, porque é fácil, né? Vamos para um lugar muito legal, tenho certeza, daqui a pouco, inclusive. E falando de vida. Gente, pensa num desafio. Qual que é o maior desafio para vocês hoje? Dinheiro? Família? Sogra? Cunhado? Autoestima tá baixa? Luto? Solidão? Tudo isso? Problema não bateu na casa errada, né? Analise qual é a natureza do problema. Senão, de novo, a gente tira Deus da conversa. Se tem Deus da conversa, analise a natureza do problema. Tá? A natureza do problema tem tudo a ver com aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. A vida é um espelho. O que está fora está evocando alguma coisa que tem que ser mudada aqui dentro. É apego? É inconformação? É revolta? É mágoa? É futilidade? É materialismo? É consumismo? É individualismo? Qual é? O que o ego está carregando, que a experiência está te convidando a alterar? É assim que Deus funciona. Pronto, falei. Né? É assim que Deus funciona. É muito simples. E ao mesmo tempo é tão complicado, porque quando chega o problema a gente só quer afastar. Não era comigo, veio na casa errada. Não veio na casa errada, veio na casa certa. Está acontecendo para o nosso bem. Embora seja muito difícil a gente aceitar. A Ellen Van Baar escreveu um livro, que aliás tem um livro com o mesmo título lá no fundo, mas não é dela o que está aí. Ela escreveu um livro chamado Vida Antes da Vida. É a tese de doutorado dela da década de 70. Psicóloga, transpessoal. Ela fazia regressões de memória. Ela fez 1.100 e poucas regressões e aí fez o livro. Tá? E aí, não era espírita, viu, gente? A americana não era espírita. E aí, o que ela descobriu? O livro dela é muito interessante. 87% das pessoas sabiam quais eram os pais que iam acolhê-los. Então já estava escolhido antes da reencarnação, ok? 87% sabiam. Isso no questionário de retorno de memória para vidas passadas. Na verdade, ela voltou até momentos antes da reencarnação. E aí ela vai fazendo um questionário que era igual para todo mundo, num N enorme. Número de pessoas grande desse estudo. O que ela descobriu? Muita gente decidiu vir mulher
para trabalhar, a partir da década de 60, 50, nas questões do feminino, entendendo que o planeta precisa da energia do feminino para se equilibrar, porque senão a gente acaba com o planeta se continuar com o patriarcado na pegada em que nós estamos. Então a energia do feminino vem, segundo ela, para alterar o padrão planetário que está bastante adoecido, porque tem só uma energia muito forte, que é uma energia da agressividade, né, do regime piramidal. Outra coisa que ela descobriu: 100% das pessoas vieram para trabalhar o ego, a personalidade. Ninguém veio para comprar prédio nem carro. Isso ficou bem claro. Então, as respostas variavam muito. Veio para quê? Para aprender humildade, para perdoar minha mãe, para resolver um problema que eu tive ambiental. Teve um amigo meu que ele trabalhava em tourada, hoje ele é vegano e defende, ele fez regressão, enfim. Cada um, né, tinha um motivo principal e depois outros motivos também, outros propósitos no planejamento reencarnatório. Faz sentido isso para vocês? Então, 100% das pessoas que regrediram memória tinham um motivo emocional, comportamental, sentimental para ser trabalhado e não material. Porque o material é só um meio para a gente trabalhar as questões do ego. Só. E aqui na nossa cultura, nosso planeta, não é nem cultura, nós entendemos que precisa ter a parte material, que é a fundamental. Então nós nos preparamos todos os dias, a todo momento, para termos a parte material. É legal ter a parte material, nenhum pecado nisso, mas não é o objetivo da reencarnação. Não é o objetivo. O objetivo é aprender a amar. Pronto. Quando a gente sai do ego e vai para o sagrado, a gente chega aonde? Em Deus. Deus é amor. Foi isso que a prece não, a última música antes da prece falou. Quando realizamos um propósito pessoal maior que nós mesmos, nós vamos adquirindo com efeito colateral o sentido da vida. E o sentido da vida é aprender a amar. O sentido da vida é aprendermos a nos relacionar com as pessoas. É a caridade moral, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo muito bem explicado. É atuarmos no mundo com maior resiliência, né? Ou seja, o impacto vem da vida e eu volto para a vida cada vez mais forte. É a superação. Esse é o sentido da vida, transformarmos-nos em pessoas mais fortes, empoderadas no sentido de poder para dentro, não poder para fora. Não é o poder sobre o outro, é o poder sobre si mesmo. Eu ter mais poder sobre a Cláudia, fazer a minha gestão de ego. A vontade era estrangular tal pessoa, eu não vou estrangular, eu vou segurar esse impulso. Tá? A minha vontade era brigar, não vou brigar, e mais que isso, eu vou trabalhar o perdão, a compreensão, a aceitação, o acolhimento, o entendimento. Claro que me preservando sempre, porque isso é muito importante, né? A autopreservação também faz parte do auto-amor. Quero terminar com vocês falando nessa costura. Se a gente coloca então Deus, a gente compreende e vive a experiência da morte com mais força, porém com muito respeito, mas com mais força e com mais entendimento, com a fé mais robusta. E aí, perante a morte, nós vamos também melhorando o sentido da nossa própria vida. Uma pergunta eu quero fazer para vocês. Vamos dizer que a morte esteja nos esperando ali fora, na rua. Tá tudo bem? Ir embora agora? Tá tudo certo em casa? Senha do banco? Marido, mulher sabe? Tudo bem? As contas estão pagas? Pediram perdão? Perdoaram? Tá tudo certo? Não. Não. Tudo bem. Mas pode ser que a gente morra. Alguém saiu brigado de casa? Alguém deixou algo muito importante para trás? Tem alguém para perdoar? Tem alguém para ser perdoado? Então, sob a perspectiva da morte, porque a morte é a única certeza, imposto e morte, né? É a única certeza. Sob a perspectiva da morte, como é que nós estamos vivendo? Com qualidade ou não? Com amorosidade ou não? Porque a maioria dos lutos complicados, eles surgem
exatamente por esse problema. A gente não está bem com a pessoa é da família, a pessoa morre e não dá mais para pedir perdão, não dá mais para perdoar, não dá mais para cuidar, não dá para fazer nada. E aí vem aquele luto complicado que é por causa da culpa e do remorso. Tá? Então, eu posso morrer daqui a pouco, vocês podem. Né? Vocês preferem a morte rápida ou a morte lenta? Se desse para escolher. Rápida? Vocês vão falar que é morrer dormindo. Ah, vá. É? Hã? Acordar morta. Foi ótimo. Tá. Então, mas não bateu o que vocês estão me falando. Porque se não dá para ir agora com a morte, isso é uma morte rápida. Então, na verdade, não é a morte rápida, gente. Por que a gente muitas vezes vai preferir a morte lenta? Para ter tempo justamente para esse perdão, para perdoar, para resolver problema, para vender as ações do banco, para resolver as encrencas para os filhos, né? Para passar o carro para o nome de não sei quem. Tá? Só que a morte nem sempre manda recado, nem sempre ela é anunciada. Às vezes ela vem e pronto. Então, na certeza de que tem Deus, na certeza que tem essa força cósmica, na certeza de que Ele está cuidando, a gente pode pensar numa vida mais amorosa. E na certeza de que a morte existe, que ela vai ceifar, daqui a 100 anos, nenhum de nós vamos estar nesse salão desse lado. Todos vamos ter partido. Nesta certeza fica a pergunta, que é a provocação dessa noite, nessa primeira palestra do ano, é isso? Tá. Com que qualidade eu estou vivendo a minha vida? Qual é o sentido que eu estou aplicando na minha existência, no meu dia a dia? Qual é a minha pegada existencial? Como eu estou usando os meus talentos? O que eu preciso curar em mim? E por fim, o que eu preciso aprender a aceitar e a soltar, desapegando? Faz sentido? Super fácil? Que bom. Obrigada, gente. Muita força, muita luz, gratidão.